um dos principais problemas do SUS é a pessoa não sabe o que procurar. Quebrei o pé, vou pra onde? Tô com uma infecção no olho, vou pra onde? Primeira coisa que precisa ser feita, que foi o que eu falei inclusive quando fui candidato a prefeito, você precisa fazer uma grande campanha de informação das pessoas. Em uma live recente, Arthur Duval explicou os pontos fortes do sistema, suas falhas e como a burocracia brasileira transforma boas ideias em maus resultados. Confira agora com o Agente Amarelo. O mundo não tem um padrão de solução para a saúde. A questão da saúde é uma questão muito complexa em termos de atividade humana, uma vez que a cura de uma doença, principalmente quando ela acaba de ser descoberta ou algo assim, ela se torna muito cara e depois ela vai se popularizando. E o fato é o seguinte: os maiores custos de saúde de uma vida humana são nos últimos 2 anos de vida. Quando você pega uma vida humana, geralmente você pega todo o custo de saúde ao longo de toda essa vida, ele não dá metade do que você gasta com saúde nos últimos 2 anos. Por que isso acontece? Porque quando você chega próximo da sua morte, né, você tá ali todo definhado e você, começa a gastar todos os recursos que você tem para durar mais um pouquinho. Ao longo da história humana, você vai fazendo com que novas curas sejam descobertas e curas anteriores se tornem mais economicamente viáveis. Onde fica a linha do que deve ser custeado pelas pessoas a ponto de oferecer gratuitamente para a sociedade aquele tratamento? Isso é uma coisa que o mundo não tem padrão. Só pra você ter uma ideia, tá? Aqui no Brasil, se você tem câncer, você tem o benefício de ser curado, de ter um tratamento através do custeio público. Se você está nos Estados Unidos, você já não tem isso, na Europa também não. O SUS é um sistema tripartite. Isso é muito importante para você entender por que o Brasil é um absurdo em coisas que às vezes a gente já tinha solução, mas a gente resolveu não aplicar. O SUS é um sistema tripartite onde o financiamento vem do governo federal, dos governos estaduais e das prefeituras municipais. Se entende a gestão, a regulação do SUS federal. Até os anos 50, não tinha sequer Ministério da Saúde. Por exemplo, minha avó nasceu em 1933. Na época dela, se ela ficasse doente ou se uma irmã dela ficasse doente, você tinha que ir numa Santa Casa. Não existia um Ministério da Saúde, não existia um plano estruturado de saúde pública para você atender as pessoas, né? Você ia num curandeiro, você ia num médico próximo, você se virava para pagar, era assim que funcionava. Nos anos 50 se cria ali o Ministério da Saúde e na Constituição de 88 se institui o direito fundamental à saúde a todos, o que é um absurdo porque você não consegue definir, tá, eu tenho direito à saúde, o que é ter direito à saúde? Se eu tenho um problema que o remédio custa R$1 milhão, eu tenho o mesmo direito que um cara que precisa tomar uma aspirina? E aí o sistema tripartite do SUS, ele tem a regulação federal, mas as responsabilidades de atuação e gestão sendo estaduais e municipais. Como que funciona? A atuação municipal, ela é mais imediata. Tive uma dor de cabeça, tive uma dor de barriga, tive um problema aqui que eu me machuquei. O atendimento pulverizado, o atendimento de rápido, ele é responsabilidade municipal. E as especialidades ou altas complexidades, né, ou internações de longo prazo, etc., vão para estadual. Uma vez que faz sentido você agregar demanda. Eu tô com um problema no coração. Você não precisa ficar fazendo hospital de coração em cada cidade. Você junta, por exemplo, os esforços no hospital de coração, onde os especialistas estarão lá e aí a demanda do estado inteiro vai para aquele lugar. É assim que funciona, é muito bem organizado o SUS. O que acontece no Brasil? Como tudo aqui, até o que é certo é errado. Então vou dar um exemplo que aconteceu no Brasil, em São Paulo. O Maluf, quando da aplicação do SUS, né, aqui em São Paulo, ele falou, não, eu vou criar um sistema meu. E ele criou o PAS, aquela bosta que nunca funcionou. Ele atrasou, pra você ter uma ideia, São Paulo, na integração com o SUS em quase 10 anos, por conta dessa tentativa frustrada de criar o PAS aqui. E aí você tem algumas anomalias, eu sempre cito esse exemplo. Do lado da minha casa tem o Hospital Tatuapé. O Hospital Tatuapé é um hospital municipal que atende alta complexidade. Isso está errado. Se a gente definiu pelo SUS que alta complexidade é Estado, então passe para o Estado, né? E ao longo dos anos a gente foi aprendendo algumas coisas. Por exemplo, as pessoas, um dos principais problemas do SUS é a pessoa não sabe o que procurar. Mais de 80% dos problemas de saúde, tá? Isso é no mundo e no Brasil também, se resolvem com consultório. Ou seja, o cara chega lá e no consultório resolve o problema. Você não precisa de exame, você não precisa de nada, você precisa de consultório e uma farmácia com remédio. O problema é o seguinte: ao longo do tempo a gente foi tentando se ajustar, mas ainda assim a gente tem 2 grandes gargalos. Uma das coisas que se ajustou é, as pessoas, como elas não sabem muito bem o que acontece, tô passando mal, vou para o hospital. Então o que acontecia muito? Você tinha um hospital que tinha preparação ali para fazer exames, internações, cirurgias, e às vezes a recepção do hospital ficava lotada porque teve um surto de gripe. Então o que se criou, que foi uma coisa muito inteligente, se criou uma estrutura municipal, por exemplo, uma UBS. A pessoa tem a referência, estou passando mal, vou para o hospital perto da minha casa. Chega lá, qual é o teu problema? Tô com dor de cabeça. Você vai primeiro na UBS. Depois da UBS, você vai ter uma regulação para ir para o hospital. Só uma coisa, o que você tá fazendo, fera? Tô abrindo o app aqui para fazer propaganda depois.
Então, o que acontece? Se criou isso daí. Mas quais são os dois grandes gargalos que nós temos na saúde brasileira? Número 1, informação. As pessoas não sabem como agir. Quebrei o pé, vou pra onde? Tô com uma infecção no olho, vou pra onde? As pessoas não sabem. Então, a primeira coisa que precisa ser feita, que foi o que eu falei, inclusive, quando fui candidato a prefeito, você precisa fazer uma grande campanha de informação das pessoas. Usar, inclusive, os seus filhos para isso, né? Se você hoje chegar numa pré-escola e falar assim, pegou fogo, liga pra quem? As crianças da pré-escola sabem mais o número que é pra ligar do que os adultos. O SAMU é 192 e 193, deixa eu ver o que é. Internet aqui também, vou te falar, velho. O Brasil é um país de merda mesmo. Eu não consigo pesquisar o que é 193. Na dúvida, uso o número americano, porque em todos os países, se você usar os números de negócio americano, envia pro local. Sim, que é o 911 lá, né? Aqui é 190 a polícia, 192 é o SAMU, 193 é o corpo de bombeiros. Se você chegar na terceira série e falar assim, vem cá, pra quem que eu ligo quando tá pegando fogo? O moleque vai saber, 193. Se você chegar pra um adulto e perguntar, ele não vai saber. Então, uma das coisas que dá pra ser usada é o seguinte, você ensinar nas escolas como funciona o sistema público de saúde, pra que os filhos instruam os adultos. Outra coisa que dá pra fazer, você vai fortalecer o trabalho dos agentes de saúde, são aqueles caras que estão em UBS estratégicas, que esses vão chegar na Dona Maria que tem pressão alta e ensinar que ela não pode comer sal. Chegar no seu João que tem diabetes, ensinar que ele não pode comer açúcar. E com isso você, né, resolve uma série de problemas. E o segundo problema que nós temos no Brasil é o rastreio do histórico daquele paciente. Aqui no Brasil nós não conseguimos ainda implementar o sistema de prontuário eletrônico, cara. Isso é um absurdo. Então vamos supor que o cara é pernambucano, o cara tá lá no Pernambuco, ele tem 26 anos, ele tem um histórico no Pernambuco. Aí ele pega um ônibus e vai pro Rio de Janeiro. O cara do Rio de Janeiro não consegue ter acesso ao histórico dele, médico, que ele teve lá no Pernambuco. Isso tá errado. Isso tem que ser integrado. O cara passou mal no Amapá, ele é do Rio Grande do Sul, o cara entrou no CPF dele, tem que estar tudo lá. Ó, esse cara do Rio Grande do Sul, esse cara tem pressão alta, esse cara tem problema de taquicardia, esse cara não sei o que, blá. Isso é uma coisa que tem que ser feita urgentemente e não é caro. É uma questão de inteligência. Isso tem que ser feito urgentemente. Então, beleza, é assim que funciona o SUS. Colocou isso na caixinha SUS, você aprendeu como é que funciona o SUS?